Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Hibbeler, capítulo 1, exercício número 81. Vamos ao enunciado. A junta está presa por dois parafusos. Determine o diâmetro exigido para os parafusos se a tensão de ruptura por cisalhamento para os parafusos for tensão de ruptura igual a 350 MPa. Use um fator de segurança para cisalhamento Fs igual a 2,5. Bom, então temos aqui, a junta e ela está presa por dois parafusos. Então a gente tem duas placas aqui, certo? Uma superior e uma inferior, prendendo uma placa aqui central e os dois parafusos que atravessa aí as três placas, as três camadas aí. Então a gente precisa para determinar o diâmetro exigido dos parafusos, a gente precisa verificar o cisalhamento que está acontecendo nele. Então a gente precisa fazer o corte na peça, ou seja, pegar uma das três peças, ou a superior, ou a central, ou a inferior, para verificar o que está acontecendo exatamente em relação ao cisalhamento do parafuso. Para facilitar a visualização, vou pegar a placa inferior. Então vou fazer a representação dela aqui do lado, tá? Para facilitar aí a visualização. Vem aqui. Vamos fazer a representação, Fica mais fácil de entender aí o que está acontecendo. Então, fazendo o corte, eu tenho essa placa aqui de baixo, a inferior, tá? Que está indo lá. Nessa condição, ou seja, eu estou retirando a superior e a central. Quando eu retiro, eu vou verificar aqui a área transversal aí de um parafuso, a área transversal, vou desenhar aqui mais simétrico, a área transversal do outro parafuso. O que eu tenho atuando aí neste elemento? Eu tenho aqui, se a gente vê na placa inferior, uma força aqui normal a essa superfície de 40 kN. E em cada seção ali do corte, onde ficou a seção transversal ali do parafuso, vai aparecer paralela aí a área, uma força cortante, outra força cortante. Se a gente colocar aí o eixo X como positivo para lá, nessa direção, a gente pode aplicar isso. Equilíbrio, somatório de forças em X é igual a zero. Estou colocando referencial para lá, positivo. Tá? A gente tem que duas vezes a força cortante, menos 40 kN, é igual a zero. Então eu tenho que a força cortante atuando em cada seção aí do parafuso, a gente tem que 40 kN dividido por 2, ou seja, 20 kN. Então eu sei que essas forças cortantes aqui vale 20 kN, 20 kN. A partir aí do conhecimento da força cortante, que é quem provoca o cisalhamento, a gente pode ir para a definição, Tensão de cisalhamento é igual a força cortante dividido pela área aí, tá? Que está sendo cisalhada, tá? Que é paralela aí à força cortante. Isso tem que ser menor ou igual a uma tensão que é chamada de tensão admissível, que a gente pode calcular ela através da tensão de ruptura dividido pelo um fator de segurança, que foram os termos fornecidos. A gente tem uma condição limite para ruptura de 350 MPa
um fator de segurança de 2,5. Que área que é essa aqui? É a área transversal do parafuso. Então, como eu estou pegando ali a cortante como 20 kN, eu considero só aqui essa área. Então, eu tenho aqui, ó, né, os diâmetros são iguais do parafuso. Aqui está a medida do diâmetro. Então, eu sei que a área ali é a área da circunferência, ou seja, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Essa é a área da circunferência em função do diâmetro. Então, substituindo aqui, a gente vai ficar com a força cortante dividido pela área, que é πd ao quadrado sobre 4. Tem que ser menor ou igual, tá? A tensão de ruptura, que foi o valor fornecido, dividido pelo fator de segurança. Então, para isolar o D aqui na equação, esse 4 vai subir, vai ficar 4 vezes a força cortante. O fator de segurança passa multiplicando. Aqui embaixo vai permanecer o π dividindo. A tensão de ruptura passa para cá dividindo. Isso tem que ser menor ou igual a D quadrado. Ou seja, invertendo aí o lado da equação, a gente tem então que D tem que ser maior ou igual, aí passa para lá a raiz quadrada, né? O diâmetro só pode ter valor positivo, então a gente desconsidera a parte negativa da equação. Então D tem que ser maior ou igual a 4 vezes a força cortante, vezes o fator de segurança, dividido por π vezes a tensão de ruptura. Então agora a gente pode substituir pelos valores. Então a gente vai ter que o valor do diâmetro tem que ser maior ou igual a raiz quadrada. 4 vezes a força cortante. A força cortante está em kN, então é 20. O quilo vale 10 a terceira, eu vou deixar newton. Vezes o fator de segurança, o valor adimensional, então só coloca ali o 2,5. Dividido por π, que é uma constante, e a tensão de ruptura. A tensão de ruptura está em megapascal, tá? Eu tenho aí que 1 megapascal é a mesma coisa que newton por milímetro quadrado. Então, eu vou escrever nessa unidade. Então, vai ficar 350 newton por milímetro quadrado. Newton corta com newton. Aí vai sobrar milímetro quadrado dividindo, vai lá em cima multiplicando, corta com a raiz, sobra apenas unidade de milímetro, que é a unidade para o diâmetro. Então a gente pode calcular aí 4 vezes 20 vezes 10 elevado à terceira vezes 2,5 dividido por π vezes 350. Tira a raiz quadrada, a gente tem aí um valor, tem que ser um diâmetro D aí maior ou igual a 13,4, aqui eu vou arredondar, então 4,9 na unidade de milímetro. Tá? Então, o diâmetro, para que não os parafusos não aí sofram ruptura aqui, tá? Ou seja, não tenha cisalhamento para essas cargas, tem que ser um diâmetro maior que esse. E se for um diâmetro menor, com essas cargas aqui vai sofrer o cisalhamento. Bom, espero que tenham entendido aí a resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!